Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Com a igreja, pastor Erisvaldo. Eu vos cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, grato a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos felizes porque tivemos a oportunidade de estarmos ontem ali no distrito de Cristalina, e aonde tivemos um culto que marca, aleluia, as nossas almas até o presente momento. Deus operou tremendamente naquele lugar, e Ele está aqui nesta noite. Jesus está aqui, né? Glória a Jesus, Deus seja glorificado. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nesta noite vieram para adorar a Deus, passaram por algumas adversidades, algumas lutas, alguns desafetos, né? Alguns constrangimentos. Mas aí fica a pergunta: por que eu estou aqui nesta noite? Aleluia. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos segura, né? É Deus que nos ajuda. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês, se puder comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos, a partir do versículo de número 35. Versículo de número 35. Deus seja glorificado aqui neste lugar. Aleluia. Eu quero pedir a vocês nesta noite um favor, por gentileza. Não deixa de adorar aquele que é digno de honra. Não deixa de glorificar a Ele, exalte a Ele. Aleluia, louve a Ele. Você veio aqui para fazer isso, você veio adorá-lo. Nós viemos aqui para glorificá-lo a Deus. Todos acharam o texto sagrado? Diz assim o texto sagrado: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia uns ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Assentai-vos, tomai o vosso assento, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos, quando eu pego em minhas mãos a Bíblia Sagrada, eu adentro aqui no Novo Testamento, né? No livro de Marcos, eu aprendo aqui, meus queridos e amados irmãos, que este livro foi um livro que quando João Marcos, ele recebeu de Deus a graça e a inspiração para escrever este livro, ele estava acompanhando o apóstolo Pedro. Ele estava acompanhando nesta época o apóstolo Pedro. Isso deu-se em uma data aproximadamente de 60 anos depois de Cristo. Nós vemos aqui, meus queridos, que o escritor aqui deste livro, o que me chama a atenção dentro do contexto, ele não se importou muito em citar ou escrever as parábolas. Eu vejo aqui, ele se preocupa em escrever e narrar neste texto aproximadamente 42 milagres. Ele começa a escrever aqui os grandes milagres que Jesus fez
durante 3 anos e pouco do seu ministério na terra. Meus irmãos, e quando eu adentrei aqui neste texto, aonde Marcos, ele vai relatar aqui a respeito do quê? A Bíblia diz que Jesus, ele teve por sua sede, o seu lugar oficial para o seu ministério, uma cidade por nome chamada de Cafarnaum. A Bíblia Sagrada nos fala que quando Jesus estava ali, Deus por ele fez muitos sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia diz que muitas pessoas foram curadas. Marcos é o único que relata isso, que chegou até o ponto de Jesus chamar os seus discípulos e disse para eles: é bom que vocês deixem aqui para mim um barquinho à disposição, porque os discípulos começaram a contemplar o quê? A multidão oprimia Jesus. A multidão, ela estava se tornando opressora. E Jesus disse para eles: olha, deixa um barco aqui à minha disposição, porque eu preciso me retirar, eu preciso sair. Só que neste dia aqui, quando Marcos, ele está relatando aqui essa história, ele nos mostra aqui que Jesus tinha terminado durante todo o dia do seu ministério. Jesus tinha terminado de fazer grandes obras em Cafarnaum. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, de repente, ele chama aqui os seus discípulos e disse para eles: vamos adentrar no barco e vamos atravessar para o outro lado, vamos atravessar para outra banda. Meus irmãos, nós olhando para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós começamos a aprender aqui que o momento não era fácil. Eles iam ao sol adentrar, ao chegar da noite, eles iam ter que remar durante a noite. Não era normal isso. Eles não tinham iluminação, eles não tinham um barco apropriado para fazer esta viagem. Mas o que importa, meus irmãos, não é nós somente querer ouvir Deus falar, é estar disposto a obedecer à voz de Deus. Quantas pessoas que pedem: Deus, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Mas será que nós estamos disponíveis a obedecer às determinações do nosso mestre? A Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz aqui, aleluia, Jesus deu a ordem. Tinha homens aqui que eram especialistas no mar, aqui tinha homens que eram pescadores, mas eu não vejo nenhum deles contendendo com Jesus, batendo de frente com Jesus. Oh, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver aqui que os discípulos de Cristo, eles tinham o quê? Uma disposição para obedecer. Eles tinham uma disposição, aleluia, de estar pronto a fazer a vontade do seu mestre. Meus queridos e amados irmãos, e aí eu comecei a perceber, estudando o texto, que Jesus estava cansado mesmo. Jesus estava cansado e a multidão oprimia Jesus. Quando eu estava estudando o texto, meus queridos, não era questão que era só desta região que viria alguém para ser curado por Jesus. A Bíblia Sagrada nos fala que um povo também pagão, que era da região de Tiro e Sidom, a Bíblia nos fala que os edomitas, eles também vinham para ouvir Jesus e para ser curado por Jesus. Aí, meus queridos, a Bíblia diz que os discípulos estão no barco. A palavra de Deus nos diz que Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus, de repente, já procura um lugar onde tinha algo que ele pudesse descansar um pouco. Oh, meus queridos e amados irmãos, o mais importante para nós, como cristão aqui nesta noite, é entender uma coisa. Meus irmãos, não importa a maneira que Cristo está no barco, se está de pé, se está deitado no barco, o importante é ter Jesus em nosso meio. O importante é ter Jesus presente em nosso meio. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos fala
Jesus de repente entra no barco e deita ali, e Jesus começa a descansar. Ele é perito nisso, meus queridos. Jesus, ele é perito nisso. Oh, meus irmãos, quem é que estava neste barco aqui? Estava neste barco, não era um profissional de Herodes e nem de Pôncio Pilato. Quem é que estava aqui? Aleluia, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus como Filho de Deus. Aleluia, a Bíblia Sagrada nos fala, Jesus queria testar naquele momento a fé dos seus discípulos. Jesus queria testar eles, e nós olhando para o texto sagrado, Lucas vai dizer que quando Jesus deita, eles deitam também, eles descansam também. A questão aqui não é que somente Jesus deitou na popa do barco. Quando eu pego o livro de Lucas, eu adentro na história do livro de Lucas. Lucas relata, Jesus está deitado na popa do barco, e os discípulos dizem, sabe de uma coisa? Vamos deitar também, vamos descansar também, meus irmãos. Oh, aleluia, como é bom, meus irmãos, é ter Jesus na nossa vida. Como é bom nós temos Jesus, aleluia, guiando nossos passos. Acabamos de ler nesta noite o Salmo de número 4 na leitura oficial, e Davi, ele relata algo dizendo, em paz eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não te preocupa não, parece que a situação que você está enfrentando, a situação difícil, oh pastor, parece que eu estou sozinho. Não, o teu mestre está contigo, o teu mestre marca presença contigo. Meu Deus, que coisa! Eu achei que era só nesta época, que quando Deus começa a abençoar crente começa a ficar folgado. Mas no tempo do ministério de Cristo isso aconteceu também. E a gente vai estudando a Bíblia, ela é fonte, a gente vai descobrindo. Olha aí, de repente os discípulos, aleluia, dão uma olhadinha para o barco. Olha, quem é que está deitado? Quem é que está descansando? É Jesus. Então um olha para o outro, e nós também estamos cansados. A luta também foi grande o dia inteiro, mas não importa, meus irmãos, aleluia, aquele que chamou eles para entrar na água foi o Criador da água. Aquele que chamou eles a entrar no barco é Senhor de todas as coisas. Nós olhando para a palavra de Deus, meus irmãos, é tremendo isso aqui. Quando eu olho para o contexto, de repente Lucas relata, e os discípulos começam a ver a maré batendo e a água entrando no barco. Meus irmãos, aleluia, é bom ter em quem nós confiar, é bom nós termos, aleluia, em quem temos que ter segurança, aprender a confiar no nosso mestre, aprender a confiar nele. Meu Deus amado, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, e eu começo a examinar alguns textos, e eu vejo a Paulo escrevendo uma carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos, e eu queria, ao longo dos anos, buscando interpretar este versículo primeiro do capítulo 8 de Romanos, aí o Espírito Santo me levou esses dias ao versículo de número 29, o versículo 30, o 31 e o 32 de Romanos. E quando eu olhei para o contexto sagrado, eu vejo Paulo dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, aleluia, não importa se tu não é barulhento, não importa se tu não grita como eu grito, não importa se você não tem o ânimo de pular, o que importa é que você já é convidado do mestre, você é eleito do mestre, você é escolhido do mestre, ele é o Senhor da tua vida.
Deus eterno, que coisa tremenda é isso aqui. Eu começo a olhar para o contexto e os discípulos já começam a ficar apavorados. Eles começaram a ficar apavorados. Meus irmãos, a maioria das vezes as pessoas falam, andaram com Jesus 3 anos e meio, pessoalmente, e eles não tinham facilidades, eles não tinham capacidade de identificar o seu mestre. Meus irmãos, crente natural nunca vai identificar Jesus, crente natural nunca vai identificar o seu mestre. Meus irmãos, eles ainda eram naturais, eles ainda não tinham recebido o sopro de Cristo, eles ainda não tinham recebido o que? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, meus queridos, nesta noite Deus te trouxe aqui não como admirador de plateia, não, Deus te trouxe aqui como adorador, e Deus te convida nesta noite a andar, aleluia, no Espírito Santo, andar na plenitude do Espírito, para reconhecer o teu mestre. Oh, aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala, eles eram naturais ainda, acompanhavam o mestre. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo de número 7, Jesus diz, o que foi que Jesus disse para aquela multidão? Olha, o meu Espírito ainda não foi dado a vocês, porque meu nome, ou porque ainda eu não tenho sido glorificado. Meu Jesus, que coisa tremenda é essa? Jesus, ele era, a Bíblia diz que ele estava ali como homem, Jesus estava ali em carne, Jesus sentia cansaço, mas a Bíblia diz, ele era quem? O Messias de Deus, o Filho de Deus, o escolhido de Deus. Isaías fala sobre isso. Aí o que me chama a atenção, meus queridos, oh aleluia, é importante nós entendermos algo. Deus não erra no seu chamamento, Deus não erra na sua escolha, Deus não erra, oh aleluia. Eu olho para a Bíblia Sagrada, a paciência que Jesus teve, a paciência, o tempo de espera. Meus irmãos, o que é discipular 11 homens, treinar 11 homens, capacitar esses 11 homens, e eles não entender o propósito de Deus, aleluia, em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas por quê? Porque eram naturais. E o crente natural, ele tem dificuldade de entender as coisas do Espírito. Tem dia que alguém levanta para contar um testemunho e o outro sentado já levantou ela de novo. Parece que está querendo cargo e função, parece que está querendo ficar famosa. Não, aleluia, começa a andar no caminho que ela anda, começa a andar nos passos que ela segue. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, andai no Espírito e não deixa cumprir em vocês as concupiscências da carne. A carne provoca o que? Inveja. A carne provoca o que? Contenda. A carne provoca o que? Discórdia. A carne provoca o que? Avareza. Oh irmãos, aleluia, eu não estou entendendo nada até agora, mas eu te convido nesta noite, aquele que batiza no Espírito Santo está aqui nesta noite e te convida a andar no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu Deus eterno, a palavra de Deus nos fala aqui, e a gente começa a olhar. Estava Jesus no barco, estavam os discípulos no barco, e agora, aleluia, eles têm um objetivo. A Bíblia Sagrada nos fala, Jesus diz, atravessamos para o outro lado, ou depende da tradução, vamos atravessar para outra banda. Meus queridos, aleluia, Jesus está no barco, Jesus está descansando no barco, e os discípulos também. Vamos tirar também uma soneca, vamos descansar um pouco. Oh meus queridos, de repente
o vento vem, a tempestade surge, e agora, aleluia, já começa a entrar em pânico, já começa a se apavorar. Começa agora, eles começam a tentar fazer uma coisa. Sabe o que é bom agora? Nós não perturbar o mestre. Vamos tentar tirar a água do barco, vamos tentar eliminar a situação, meus irmãos. Jesus diz no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Larga de querer dar um jeito, larga de querer ser da tua maneira, larga de querer estender a tua mão para fazer. Deixa Jesus operar, deixa Jesus realizar, deixa Jesus curar, deixa Jesus mudar a história. Coisa tremenda. Eu começo a olhar para este contexto, e agora, não é assim que acontece conosco. Quando a gente está atravessando por uma situação adversa, então a gente começa a procurar aquilo que é e está diante da nossa ótica humana, não é isso? Olha, antes de procurar Jesus, procura o médico. Antes de consultar Jesus, procura os meios, que ele acha que por meio disso ele vai adquirir a resposta certa. Meus amados irmãos, aleluia, nós estamos convictos de uma coisa: esse Jesus que está neste culto, esse Jesus que está sendo adorado, Isaías profetizou lá, aleluia, 750 anos antes de Cristo, dizendo: esse Deus diz, se passar pelas águas, se passar pelos rios, se passar pelo fogo, eu passo contigo, eu entro com vocês, eu sou dono da vida de vocês, eu mudo a história de vocês, eu resolvo o problema de vocês. Se nos dias atuais em que nós estamos vivendo, se algumas pessoas que ainda existem e sobrevivem dos anos 70 para cá, eles se levantar para contar testemunho dentro da igreja, alguns crentes vão começar a fazer chacota, alguns crentes vão começar a dar risada. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma época de tecnologia moderna, uma época de muitas facilidades. Estava esta semana conversando com a minha esposa, e eu me lembro que a minha mãe sentava com as minhas irmãs e olhava para minhas irmãs e dizia: vocês é mole demais, ó, um monte de mulher frouxa, é vocês, por que está reclamando que está cansado? Eu cuidei de 8 filhos, e ia para culto, ia para circo de oração, e eu conversando com a minha esposa: mas era fácil cuidar de casa, naquele tempo não tinha piso, só varria o chão, naquele tempo só tinha um banco de madeira, só lavava aquele banco de madeira cada sexta-feira. Naquele tempo ia lá no rio, não precisava economizar água, jogava água, ponhava, lavava roupa lá no córrego, lá numa tábua, era tudo um mundo de facilidade, era naquele tempo. Hoje nós estamos vivendo uma época do que? A ciência implantada, a tecnologia implantada. Isso fez o quê? Isso tirou a fé do crente, isso tirou a credibilidade do crente, porque hoje o cristão corre primeiro aonde? É no posto de saúde. Ele vai lá no PAN, ele sobe ali, dali encaminha ele para Dourado, de Dourado para Cascavel, de Cascavel para outro lugar, e ele buscando socorro. O crente não tem mais tempo de despertar Jesus, o crente não tem mais oportunidade, ele não acha mais oportunidade de chamar Jesus em meio às suas situações, de clamar a Ele, de gritar a Ele. Em 1973, eu fui acometido de acesso epilético. Eu se tornei epilético e eu desmaiava. 1973. E eu me lembro que a minha mãe não tinha para que. Cheguei no médico. Naquele tempo, nem um remédio controlado naquela cidade tinha para dar para um paciente. Tinha que mandar para Cascavel, tinha que mandar para Maringá,
tinha que mandar para Londrina, era muito longe, onde eu morava ali no Paraná. Eu de repente, eu estou lá com meus irmãos, tomando banho, com uma mangueira lá no quintal, brincando com uma mangueira. De repente eu vi que algo me tomou meu sentido, a minha mente, eu caí. Quando eu caí, eu já não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava em cima de uma cama, e quando eu acordei, uma mulher que hoje já é falecida, já está com Cristo, ela colocou as mãos sobre mim, e eu escutei ela dizer assim: a partir de hoje, nunca mais tu terá epilepsia, nunca mais tu ficará acometido por esta enfermidade. Meus irmãos, quem disse que Jesus não viu o teu problema? Quem foi que disse que Jesus não viu a tua situação? Ele está aqui nesta noite, e Ele está dizendo: me desperta no teu barco, me desperta no teu barco, me desperta! Eu me lembro que eu escutei minha mãe dizendo, quando eu caí, ela disse assim: deixa eu correr, porque eu não quero ver ele entrar em óbito. Eu não quero ver ele morrer. Minha mãe saiu correndo. E essa irmã me pegou. Ela e meu pai disse que me levaram para o quarto. Eles que contam que eu não vi nada. Quando eu acordei de lá, meu corpo todo dolorido. Só que foi a última vez. Foi a última vez. Oh, meu Deus, aleluia. Talvez eu não teria uma consciência pura de despertar o meu mestre, mas tinha alguém do meu lado que confiava no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Jesus está aqui nesta noite, e Ele veio, e Ele está presente neste lugar. E até agora tu não mexeu nem os lábios, tu não meneou nem os lábios, até agora tu não glorificou a Ele. Como é que Ele vai levantar? Como é que Ele vai se pôr de pé? Como é que Ele vai se pôr de pé? Aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala, e diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei. Meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, segundo o que eu aprendi teologicamente, o mar da Galileia, de Cafarnaum, aonde Jesus ia, para Decápolis, teria 11 quilômetros de água. Ele teria de comprimento 23 quilômetros. Ele teria 23 quilômetros. A profundidade é imensa. E é o único mar no mundo de água doce. É o único mar no mundo de água doce. Não tinha bombeiro naquele tempo. Não tinha o equipamento de mergulhador se alguém afundasse. Mas quem é que estava ali? Aleluia, quem é que estava com eles ali? Ele não mergulha não, ele anda por cima das águas. Ele anda por cima das águas. Aleluia, 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 aleluia. Deixa de viver esse suspenso. Deixa de viver essa dificuldade. Diga adeus a esta incredulidade nesta noite e assume a tua posição de servo. Assume! Eu tenho um livro e me acompanha há mais de 15 anos que chama Filosofia versus Fé. Filosofia versus Fé. E quando eu estava estudando aquele livro, um período de um tempo, examinando aquele livro, o que é que tem acontecido nos últimos dias? O que é que tem acontecido? Demonstramos ter uma fé. Não é isso? Quando está tudo bem. Está tudo bem lá em casa. Não tem problema, não tem doença. As contas estão pagas, os armários estão cheios. A sapateira tem calçado. A guarda-roupa, uma roupinha nova sempre está lá. A gente demonstra, fala com uma estupidez. Uma estupidez, porque não é intrepidez. Intrepidez é no espírito. É quando você vai propagar por fé. Fala com aquela ignorância, aquela arrogância. Graças a Deus, de nada eu tenho falta. Deus tem me suprido de tudo.
Deus tem me abençoado. Meus irmãos, aleluia, eu quero ver essa demonstração de fé. Quando, pastor? Quando que você quer ver essa demonstração de fé? É quando você estiver em situação extrema, porque os discípulos aqui não estavam em situação, uma situação mais ou menos, não, era extrema, era, aleluia, era crer em Jesus ou crer, era chamar o mestre ou chamar o mestre, não tinha outra opinião, meus queridos e amados irmãos. Aí eu olho para o contexto sagrado, aleluia, eles começam a trabalhar, e eles se cansam, porque as ondas eram altas, a água entrava no barco, ele já viu que eu estava quase a afundar. A Bíblia não fala, não relata se foi Pedro, mas acredito que ele era muito para frente. Deixa eu despertar o mestre, deixa eu chamar o mestre, deixa eu falar com ele. Meus queridos e amados irmãos, tem coisa para ser resolvida na tua casa, tem coisa para ser resolvida no teu ministério, tem coisa para ser resolvida no teu chamado, tem coisa para ser resolvida na tua faculdade, tem coisa para ser resolvida na educação do teu filho. Pastor, mas eu não sei mais o que fazer. Sabe, Jesus está aqui, ele faz presente aqui, aleluia. Jesus está aqui. Meu Deus, que coisa. Jesus não discute com eles, porque tem pessoas que primeiro ele faz a discussão para depois pedir o milagre. Ele entra num apavoramento, ele entra numa discórdia, ele entra numa situação adversa para depois ele acreditar no milagre. Ele complica para depois querer descomplicar. Ele complica para depois querer descomplicar. Jesus olha para os discípulos e Jesus vê nos discípulos uma coisa que vocês têm, que chama-se fraqueza humana. Todos nós temos o quê? Fraqueza humana. Oh, irmão, somos limitados. Somos limitados. Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de sentar. Tem hora que dá vontade de esconder. Tem hora que dá vontade de não falar mais nada, de se calar. Oh, aleluia, aleluia. Não te preocupa não. Quem te colocou na situação extrema foi Ele. Ele te chamou, não foi para derrota. Ele não te chamou para morrer. Você não vai morrer não. Você não vai tropeçar não. Você não, pastor, eu estou achando que eu não vou aguentar. Você vai aguentar. Sabe por quê? Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, aleluia. Coisa tão fácil, né? Jesus ia dizer. Jesus disse de repente para o vento: aquieta. E falou para o mar: cala-te, para. E os discípulos viram que foi assim algo instantâneo. Foi algo instantâneo, de repente. Foi de repente. Aí Jesus olha para eles. E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Era para ter fé, sim ou não? Porque de onde ele saiu, de onde eles adentraram no barco, a Bíblia relata que a multidão de milagres que eles viram Jesus fazer. Jesus não realizava milagres simples. O escritor aos Coríntios, que é o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, ele vai relatar que os sinais do Messias são sinais e maravilhas. Sinais e maravilha, o que eles viam. Só que isso não é o suficiente para mim crer que na situação extrema Jesus vai se levantar e vai dar uma ordem. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso deste enchimento. Eu preciso desta graça. Eu preciso. Meu Deus, eu preciso aprender a orar. Nós como igreja, crente já dobra o joelho, parecendo mendigo, só pede. Parece mendigo na Porta Formosa. Já dobra o joelho, nem confessa pecado. Tem crente que dobra o joelho e não confessa o pecado, não. Ele já vai pedindo.
Meu Deus, tem misericórdia. Olha aqui o vento da minha casa, da minha família, do meu emprego. Olha para o meu salário. Olha, as coisas estão caras. Ele só vem pedindo. Não! Aleluia! Não te preocupa, o barco não vai afundar. Não vai a tempestade, não vai passar por cima da tua situação. Porque aquele que cura, salva, batiza com o Espírito Santo, liberta o homem, está aqui nesta noite. Uma das coisas que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento da causa, a gente tem que chamar Jesus para nos ajudar. Chamar Jesus. Quem é que vai nos ensinar? Quem é o nosso mestre? Quem é o dono das nossas vidas? Está se batendo por quê? Está batendo contra as paredes por quê? Está querendo esconder por quê? Está querendo fechar o quarto e morrer dentro do quarto? Está querendo o quê? Mas está querendo. Qual é a decisão que você quer tomar? Você acha que está certo? Não. Não é essa a decisão. Oh, aleluia, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Aleluia, a palavra de Deus nos fala, Jesus diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Vai abrir. O céu vai rasgar. O céu vai rasgar, pastor. Mas para o céu rasgar, o que precisa? Eu preciso adquirir fé. E fé é um dom do Espírito Santo no crente, crendo na palavra. Em 2003, um homem que foi vice-governador aqui do estado, o Braz de Mello. Aí me procuraram, pastor, o senhor não pode ir lá orar pelo Braz? Eu falei, mas por quê? Está suicidando, tentando suicidar. Entrou um trem dele lá que quer morrer. Aí eu fui lá, ele estava naquela época lá que a Receita Federal estava exigindo tudo que ele tinha pegado que não era dele, tinha que devolver. Que situação que estava aquele homem. Um homem que mandou em Dourado, um homem que tinha, o filho dele tinha avião aqui em Dourados. De repente o homem não tinha uma fruta na cesta. Eu entrei e não tinha fruto no cesto dele, não tinha fruta. Aí ele chegou, olhou para mim assim e disse, pastor, eu não tenho outro caminho para mim a não ser a morte. A mulher dele falou para mim assim, disse, pastor, está vendo aquela espada ali? Meu filho trouxe da China quando foi lá. Ele já tentou 2 vezes deitar em cima daquela espada. Ele está querendo morrer. O senhor tem uma resposta para nós? Eu falei, tem. Mas o que Deus falou? Vamos orar. Nem falou ainda, já está querendo saber, nem orou ainda. Vamos orar. E quanto dia que nós vamos orar? Eu falei, 7 dias. 7 ainda? É 7. 7 dias. E eu vou vir aqui, vocês vão dobrar o joelho comigo e vai orar. E nós vamos orar. E a gente foi lá. E dobramos o joelho, 1º, 2º, 3º, e vai. Deu o 5º dia. No 6º dia, no 7º dia, eu levei uns irmãos comigo. Levei uma jovem da nossa igreja. Levei uns obreiros que tinha lá. Vamos lá, nós fomos uns 5, 6 lá orar. Quando termina a oração, aquela jovem olhou para ele e falou assim, Deus acabou de me dizer que amanhã cedo tem providência na sua vida. Quem ficou doido foi eu. Eu falei, menina do céu, agora tu vai acrescentar minha fé, Jesus, ou eu morro. Não desafiei ela, não desacatei ela, nem nada. Eu só olhei para ela, ela falou, baixou a cabeça. Eu falei, nós estamos indo embora. Quando eu entrei no carro, eu falei, nós vamos para o monte, viu, irmãos? Nós vamos para o monte. Vamos para o monte. Coisa que eu não gosto é de humilhar os meus obreiros. Mas eu gosto que eles têm credibilidade.
E uma coisa que nós não podemos fazer é sentar com alguém que não tem esperança e não anda no Espírito e dizer assim, é falso profeta mesmo, é carnal mesmo. O que temos de pessoas assim dentro da igreja? O que temos, evangelista? O que temos, pastor Hermes? A coisa não deu certo, a irmã planejou, predatou cheque com Deus, fez Deus assinar promissória para ela, porque Deus não faz isso. Aí de repente ela vem, irmã, não foi Deus que usou aquele vaso aquele dia? Não disse que as portas estavam abrindo? Eu ouvi, ainda falei, eu ouvi aquele dia, mas não aconteceu nada. Aí já começa a polêmica. Não, vamos para o monte, hoje não tem culto. Vamos para o monte, 7 horas da noite, às 19 horas, nós estávamos lá no monte orando. Quem foi que chegou? Ele, no meio do pernilongo. Ele não sabia dobrar o joelho, ficou de pé lá no monte. Então vamos orar. Ele não aguentou a oração, porque a oração foi muito longa, ele acabou e foi embora para a casa dele. E aproximadamente meia-noite terminou a oração. Falei, vamos embora, irmãos. E eu crendo, Jesus, tu usou a tua filha. Oh, meus irmãos, sabe por que tem coisas que não acontecem no nosso meio? Aonde tem incredulidade, o poder de Deus não opera. Aonde tem sombra de dúvida, o poder de Deus não opera. Jesus está no barco, mas alguém não crê. Jesus está no barco, mas não tem capacidade de despertá-lo. Cheguei em casa quase 1h da manhã. Aí fui para a cama e cadê dormir? Perdi o sossego. Acabou o sossego. Falei, Jesus, tu nunca me envergonhou. E tu nunca envergonhou quem anda comigo. E a tua filha disse que amanhã providência chegaria na casa daquele homem. Senhor, lá para as 3 da manhã eu consegui dormir um soninho, mas 7 horas eu já estava de pé. Quando eu acabei de acordar, tinha alguém batendo palma no meu portão, batendo palma, e perguntou para uma vizinha do lado, é aqui que mora o pastor Erisvaldo? Disse, é aqui que mora o pastor Erisvaldo. Eu preciso conversar com ele. Eu falei, abri a porta assim, ele, eu já estou aqui, entra, pode entrar. Ele entrou alegre, sorridente, o homem que estava querendo morrer, estava querendo se matar, o homem que estava querendo ir embora dessa terra, chegou lá e falou para mim assim, olha, eu não sei, cadê aquela menina? Ela não está por aqui não. Eu falei, não está aqui não, está lá na casa dela. Mas o que foi que aconteceu? Ontem à noite, aleluia, depois que eu fui do monte, um parente meu me ligou de Vitória no Espírito Santo e disse para mim que eu tenho lá no Espírito Santo um terreno central. Eu tenho um terreno central. E você sabe o que ele fez para mim? O que? Ele pediu, ofereceu para mim um valor de R$90.000 para comprar o meu terreno. Sabe quanto que eu devo na receita, pastor? Eu falei, não, 80, pastor, eu devo R$80.000. E daí fechei o negócio, o dinheiro já está sendo transferido, já está, ai meu Deus, ai meu pai, ai meu Deus, aleluia, 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 acorda mulher, acorda irmão, acorda jovem, acorda! Meu Deus, Juliana prepara um louvor. Acorda, fala no nome de Jesus, coloca adesivo em todo lado do nome de Jesus. Escreve no caderninho que vai para a escola Jesus. Escreve na harpa cristã Jesus. Tem na Bíblia que ele lê escrito Jesus, mas Isaías diz honra com o lábio, mas o coração nunca me conheceu. Oh meus queridos, aleluia, para conhecer Deus, para conhecer o Jesus que estava com ele, com os discípulos aqui no barco, nós precisamos de algo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos, aleluia, receber o amor de Cristo e ter, aleluia, a presença dele marcando as nossas vidas, a presença dele marcando a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado. Quem foi que disse para vocês que, aleluia, que a bênção de Deus parou? Não, ele está vivo, está sentado à direita de Deus, intercede por nós. Crente que não tem ousadia, irmão, só vive de emoção.
Paulo diz que ele nos deu o espírito de ousadia. Nós temos que ter ousadia. Fala em nome de Jesus com medo. Grita no nome de Jesus com medo. Tem medo. Fala, eu vou falar porque se eu não falar tem alguém perto, vai até me criticar porque eu sou crente, mas eu tenho que falar. Mas não tem fé suficiente e não sente o amor de Cristo. Precisamos disso. Sentir o amor de Cristo. Aí o que acontece? A fama correu na cidade. O homem era conhecido. Naquela época o genro dele ainda era vereador em Dourados. A fama correu. Aí de repente, eu não tinha hora, porque quem ora pelo Espírito Santo não fica colocando hora e data. Eu não tinha hora para mim ir para o monte. E deu de 1h da tarde, o Espírito Santo falou, pega teu carro e vai para o monte. E eu fui para o monte orar. Quando eu cheguei lá no monte que eu estava orando, já fazia mais ou menos 1h que eu estava orando no monte. Encostou bem em cima, assim, um Vectra bege. E desceu 2 pessoas. E de repente chegou um advogado. O advogado chegou lá, oi pastor, tudo bem e tal. Dobrou o joelho lá 3 minutos, não aguenta a oração mesmo. Não aguenta o baque. Aí falou, pastor, eu posso conversar com o senhor? Falei, diga, meu filho. Aquele dia que o senhor orou por mim, o senhor disse para mim que eu não mudaria de Dourado, não foi? Falei assim, que era para mim desmanchar a caixa de mudança. Já tive que desmanchar, já estou mudando para uma casa ali, não vou, estou indo embora. Porque uma das coisas que nós temos que adquirir com essa fé que nós temos em Cristo é adquirir credibilidade, irmão. Chega de nós falar o vento. Chega. Sim, e daí o que aconteceu? Eu fui lá em Curitiba para acertar aquele negócio, lá entregar aquela casa. Ele estava indo para Matinhos, do lado de Curitiba. E aconteceu algo comigo. Eu tinha uma causa na justiça, e essa causa na justiça que eu ganhei lá, só no meus honorários eu ganhei dentro de Curitiba um apartamento. E eu já estava indo lá para transferir o apartamento. Mas quando eu cheguei lá, os advogados lá recorreram. E eu perdi o apartamento. E agora eu vou ter que batalhar de novo. Eu falei para ele, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar um minuto aqui que eu preciso ouvir Deus. E eu dobrei o joelho e comecei a orar. Quando eu terminei de orar, eu falei para ele, você tem dinheiro para voltar para Curitiba? Ele falou assim, como assim? Eu vim de lá hoje. Acabei de chegar de lá hoje. Como voltar para Curitiba? É que Deus mandou eu te dizer, volta para Curitiba. Que entregará o apartamento nas tuas mãos e o apartamento será teu. Ele olhou para o outro e falou, mas eu já vim de lá. O outro falou, vai logo, rapaz, obedece e vai logo. Chuiri andou, ergue amor e andai. Naquela época ele falou, se der certo lá, eu dou 30 mil para a igreja. Não dá nada para a igreja, você não vai dar nada. Eu sei que você é avarento. Deus me disse que tu é avarento. Tu não vai dar nada. Nem promete que tu não vai dar. Vai lá que Jesus vai te abençoar. E não precisa fazer promessa e nem voto para ele não, porque ele já falou para mim aqui que ele vai te abençoar. E ele voltou para casa, descansou aquela noite. E no outro dia entrou no carro e foi para Curitiba. Quando chega lá em Curitiba, deu uma reviravolta juridicamente. E de repente ele gritou de lá no telefone, ligou para o amigo dele. Leva lá onde está o pastor Erisvaldo, porque e diga que eu já estou recebendo o meu apartamento. Oh, meus queridos e amados irmãos, aleluia. Uma coisa que a igreja tem que aprender. A igreja recebeu de Cristo o quê? Não foi emoção, não foi palavra retórica, é palavra de vida eterna. A igreja recebeu palavra de vida eterna e Jesus diz, eis que eu vos dou poder e autoridade. Andando com Jesus, conhecendo Jesus, vendo o milagre de Jesus, tudo eles presenciavam. Chegou o ponto de um olhar para o outro e dizer, quem é esse? Cadê o vento e o mar lhe obedecem? De onde veio ele? Quem é ele?
Ô Ju, me ajuda, filha. Eu sei que tem gente aqui que já está sem esperança, desanimado, cabisbaixo. Agora já não está tirando mais com a canequinha a água do barco, já é de balde. Está conseguindo mais. E é melhor ficar continuando tirando com balde ou bater no barco e despertar o mestre. Desperta o teu mestre aqui hoje. Ele é nesta noite realizador de causas impossíveis. Se põe de pé, igreja, se põe de pé, solta o louvor.